Uma boa noite para todos os nossos amigos, todos os nossos participantes aqui das nossas noites de estudo no Zil da Gama. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de palestra. Já recebendo aqui o nosso amigo também para mais uma noite de reflexão de estudo, Joelson. Boa noite, Joelson. Como Boa vai? noite, pessoal. Boa noite, Rony. Muito bom, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Conferindo aqui as nossas se a transmissão está tudo ok, nossa verificação de todas as quartas, todos os sábados, que sem dúvida nenhuma tem nos deixado muito felizes de poder estar interagindo, né, com nossos amigos, interagindo com pessoas, inclusive de muito longe, coisas que situações muito positivas que a gente nem imaginava, né, que iam acontecer, elas estão acontecendo agora com os recursos que temos. Isso, sem dúvida, muitíssimo positivo. A gente fica muito feliz de poder estar ocupando esses espaços, né, nas nossas vidas e podendo contar, né, com uma rede de amigos sempre muito importante para todos nós. Então, boa noite para todos que já nos acompanham, né, sempre. E justamente, né, para essas pessoas, para todos nós aqui, a gente quer fazer uma divulgação que é, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, um novo evento, né, que a gente vai fazer. A gente teve um evento agora em julho, que foi do Arraiá, e aí a gente teve aquela sacola cheia de guloseimas, né, que foi realmente um grande sucesso, né, muita gente colaborando, muita gente participando junto com a gente. E essa mesma turma agora faz o Sapore de Zilda, que é deixa eu aumentar aqui, né, a imagem, que é um evento em que nós vamos ter uma lasanha, olha só, uma lasanha, duas pessoas, de brócolis e queijo ou bolonhesa tradicional, e vai servir como arrecadação, né, como captação de recursos para o Zilda, nessa fase final da nossa reforma, e me servir também, né, para a gente movimentar a equipe, né, de eventos, né, que está sempre junta, sempre pensando, né, em ações que possam ser realizadas e outras formas de ajuda também que têm sido realizadas pela equipe dentro, né, das possibilidades de agora. Então, o que a gente quer convidar então a vocês a não só participarem, contribuírem, mas também divulgarem o nosso evento de agora, o Sapore de Zilda, que é uma lasanha maravilhosa. Não precisa nem dizer, né? Vocês sabem, né, do cuidado do talento que algumas pessoas lá do Zilda têm para isso, né? Ah, sim, tá escrito aqui, né? O chefe Carlito. E a gente também vai ter a sobremesa, que é um brownie de chocolate com castanha para duas pessoas, né? Então, prato principal, uma lasanha, R$ 50, a sobremesa, R$ 10. Da mesma forma que a gente fez na ocasião do Arraiá, então aqui, né, você faz a reserva, entra em contato com a gente, tem um WhatsApp principal aqui, né, que é o da Fernanda. Você entra em contato, faz a sua reserva, faz o seu depósito, confirma os pagamentos e no dia, deixa eu verificar aqui o dia exato, no dia 17 de outubro, das 9 às 12h30, você vai até o Zilda e faz a sua retirada, ok? Então, mais uma vez, a gente pede a colaboração, né, de todos, a contribuição para este novo evento que a gente está fazendo. Não será um evento dos moldes que a gente está acostumado, né, quando a gente vai lá, todo mundo sentado, conversando, aí tem a parte social, isso infelizmente não vai ter por enquanto, mas é uma oportunidade que a gente tem de poder
poder interagir, poder contribuir com o Zilda, né? E então, por esse motivo, a gente pede a contribuição de todos. Tá aí, sapori de Zilda, lasanha e brownie, total, né, os 2 pratos a R$60. Então aqui as informações a gente vai divulgar pelas nossas redes, também pelo Zap, e você vai ficar sabendo, né, de todos os detalhes, ok? Então, 17 de outubro, né, um pouquinho mais de um mês, para a gente fazer esse evento, e a gente conta com vocês, ok? Muito bom. Lembrando sempre, né, como a gente gosta de lembrar, a gente está vivendo aí o nosso Setembro Amarelo, né, um mês em que a gente relembra, reforça os conceitos espíritas de valorização da vida, né? A vida, ela é eterna, isso não há dúvida, mas ela não é insignificante a ponto de a gente desprezá-la pelo motivo que for. Por isso, nós nos engajamos de uma maneira muito natural na campanha do Setembro Amarelo, e durante esse mês todo nós vamos tocar nesse assunto, né? Todas as palestras a gente tá tocando nesse assunto de alguma forma, para que a gente se lembre disso, né? Que a vida é extremamente importante. E ela é rápida, ela é curta, temporária, sim, é verdade, mas não é desprezível de nenhuma forma. Por isso, o nosso convite para todos que reflitam sobre isso, e que, se em algum momento houver qualquer dúvida a esse respeito, uma dúvida, aquele tipo de dúvida que incomode, né, que é um pensamento que a gente não quer ter, então vamos procurar ajuda, né? Vamos procurar as casas espíritas e vamos procurar o atendimento fraterno, né? E no Zil da Gama, o atendimento fraterno segue da mesma forma, de maneira remota, mas ele segue, para que a gente possa combater essa ideia de desistir da vida, que não vai combinar com a proposta de responsabilidade que nós temos, ok? Vamos aproveitar esse setembro para reforçar ainda mais a nossa fé no futuro, mesmo que o presente seja algo difícil de se levar, ele precisa ser vencido. Então, nesse momento que a gente já se une, né, a tantos amigos que estão aqui conosco, tantas pessoas que, como nós, se esforçam para viver, para vencer, queremos convidar então todos que estão aqui presentes para a nossa prece inicial, para podermos juntos lembrar daquele que é nosso Pai, nosso Criador. Senhor, estamos mais uma vez aqui reunidos em Teu nome e queremos agradecer pela vida. Dificuldades às vezes rondam as nossas casas, a nossa existência, mas sentimos em nossos corações que o Senhor não nos criou para isso, e sim para o crescimento, para a vitória. Nesse momento, Senhor, pedimos a clareza de poder enxergar um pouco além, de poder sentir na alma aquilo que ouvimos tantas vezes dizer sobre a vida, sobre o futuro, sobre a felicidade que nos visitará assim que a noite passe. Que seja esta, Senhor, a noite para sentirmos na alma as verdades que o Senhor
nos traz através de tantos sinais, de tantos caminhos, de tantos meios diferentes. Que o Senhor nos abençoe nessa noite de luz e de reflexão para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Wilson, seja bem-vindo, então. Então, hoje o tema é o que fizeste do tesouro que eu te confiei. Então, bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez e é com você. Obrigado, Rony. Boa noite a todos, queridos amigos aqui do Zio da Gama e outros amigos que eu ainda não tenho a oportunidade de conhecer. Recebam todos o meu e o nosso carinho. O Rony fez a propaganda do serviço de atendimento fraterno, que praticamente todas as casas espíritas sérias no Brasil oferecem. O atendimento fraterno é um serviço de acolhimento, tão indispensável em qualquer serviço que lida com pessoas, com o ser humano, que até fora do templo religioso, fora da casa filosófica espírita, algumas instituições na sociedade estão trabalhando com esse conceito, que é o conceito de humanização. Então, fala-se de humanização na população carcerária, penitenciária, fala-se de humanização no atendimento hospitalar. Então, o serviço de acolhimento na casa espírita talvez seja o seu aspecto mais humanizado, em que a pessoa, necessitada de compreensão, precisando viver um desabafo, de orientação, de entendimento, de colo e carinho, espiritualmente, inclusive falando, busca o serviço do atendimento fraterno para ser compreendida e, muitas vezes, receber uma orientação. Eu estou no Espiritismo desde os 7 anos de idade, guiado acertadamente por minha família. Dos 7 aos 17, eu fui pelo embalo da tradição familiar. Gostava. Então eu ia levado pela autoridade dos meus pais. Mas a partir dos 17 anos, especialmente, o Espiritismo passou a entrar em mim. Porque eu comecei a saber o que era, de uma forma ou de outra, sofrer, e buscando compreensão no motivo da dor e do sofrimento, buscando desenvolver qualidades e virtudes que nos anos anteriores eu ouvia que era possível desenvolver e enfrentar as dificuldades com mais coragem, com mais resistência. Eu vi então que quando eu comecei a sofrer, eu desconfiei que eu não tinha essas virtudes, que eu não tinha essa resistência, e sentia necessidade, primeiro pela inteligência, de descobrir como é que se desenvolve essas qualidades. Então, o título da palestra, sugerido pela Casa Zio da Gama, é Que fizestes dos tesouros que te confiei? E os tesouros são, além das oportunidades que todos recebemos, a oportunidade da existência, da saúde, da família, de uma inteligência lúcida. Além destas oportunidades, são aquelas que o Senhor nos deu condição de conquistar e de aperfeiçoar. No meu caso, eu estou me referindo à sabedoria e à fortaleza moral que é possível adquirir, quando não se tem, através do estudo, da meditação e da prática sincera, pelo menos de alguns princípios que o Espiritismo nos oferece. Então eu lembro que naquele período, o ano era aproximadamente 1995, eu lidava praticamente solitário com as minhas questões, angústias, incerteza com o futuro, precisava trabalhar, o emprego era difícil, família bastante pobre,
estava apaixonado e não estava sendo correspondido. Todas essas questões me afligiam e me diminuíam. De maneira que eu senti que eu estava começando a me deprimir. Senti então pela primeira vez, a necessidade de recorrer ao atendimento fraterno do Núcleo de Estudos Espíritas Alvorada Cristã, Zona Leste de São Paulo, onde eu tive a minha principal formação espiritual. Com as minhas tias Cida, Paião, Silvinha e Dona Eurides. Na ocasião que eu fui buscar o atendimento fraterno, em 95, eu estava com 17 para 18 anos, quem estava no atendimento era a Dona Eurides, uma das minhas principais mestras espirituais encarnada. Então lá eu desabafei algumas questões das minhas tristezas, das minhas angústias, estava sentindo como que carregado de uma energia ruim, negativa, pensamentos de desânimo que eu não conseguia superar, e era a primeira vez, acredito, que eu estava vivendo aquilo. E Dona Eurides, tranquila, trocou algumas palavras comigo, muito carinhosa, que eu não me esqueço. E eu, sabendo da mediunidade dela, uma mediunidade acentuadíssima, eu tinha esperança que ela dissesse o que ela estava vendo, se eu estava mal acompanhado e essas coisas. E ela me tranquilizou, disse que eu não pensasse naquelas besteiras, que era normal nos aborrecermos por algumas contrariedades, que eu estava bem amparado na minha família, que eu estava fazendo certo em levar a sério os estudos no Espiritismo, ainda que jovem, e que aquilo iria passar o mais cedo. Quando eu menos esperasse, essas ideias de desânimo já tinham saído de minha cabeça. Confesso para vocês que eu saí algo desapontado naquele momento do diálogo. Eu esperava ouvir alguma coisa impressionante. Essas reuniões públicas, na época, aconteciam ao sábado à noite. Então chegávamos em casa, depois da palestra, do passe, dos diálogos finais que a gente troca com os amigos, por volta das 10 da noite, antes da meia-noite estávamos dormindo em casa, em minha casa. Dormi como de rotina, e a partir do domingo seguinte, eu amanheci muito mais leve. É como se aquele desabafo no atendimento fraterno tivesse tirado com as mãos o peso extra que eu estava sentindo. Desconfio que Dona Eurides talvez tenha percebido alguma coisa espiritualmente. E na sinceridade, na humildade, porque eu sou um sujeito bem orgulhoso ainda. E na humildade que eu me movimentei para apresentar minhas questões no atendimento fraterno, dentro da lei de justiça do Papai do Céu, resolveram incentivar que eu treinasse a humildade outras vezes, e qualquer coisa que estivesse onerando a minha carga emocional foi tratada. Então, recomendo e passo aqui um marca-texto bem brilhante para que ninguém hesite em procurar o atendimento fraterno quando percebe que não está bem. E se as minhas contrariedades, naquela época, pareciam bastante pesadas para o meu grau de responsabilidade, para a minha maturidade, para minhas virtudes, para as opções que a sociedade, então, podia me oferecer como alternativa, eu cheguei até a pensar que eu poderia acordar, quer dizer, não acordar, que eu poderia não amanhecer. Que as minhas preocupações, os meus aborrecimentos, as minhas inseguranças, as minhas incertezas, em resumo, o meu sofrimento, que pareciam pesados, deixariam de existir se eu simplesmente deixasse de existir. Preste atenção, eu estou falando em ideias de morte, vontade de morrer, sem
necessariamente cogitar da ideia do suicídio. Eu fazia preces para Deus que se eu não pudesse ter uma vida mais feliz, se eu não pudesse ser bem-sucedido, materialmente falando, se eu não pudesse ser orgulho para os meus pais, que não seria inteligente e conveniente que eu deixasse de existir. Mas por que, apesar daquelas ideias pessimistas, eu não pensava no suicídio? Porque mesmo sem levar o espiritismo muito a sério nos anos anteriores, em que eu ainda era uma criança e adolescente, por osmose eu já havia aprendido e me convencido de que a vida continua. Eu já havia assistido muitas reuniões mediúnicas em que eu ouvi diversos suicidas trazer os seus protestos, os seus depoimentos impressionantes do tamanho do vacilo que cometeram em pensar que a morte colocaria fim ao sofrimento. E todos eles, cada um com seu vocabulário, deixavam bem claro, tão claro que eu não esqueço, e me influenciaram positivamente, a tamanha decepção em descobrir do outro lado da vida que a vida continuava e, além de os problemas que os machucavam antes permanecerem existindo, agora eles lidavam com a vida no mundo espiritual, com os problemas persistindo e com a ideia de culpa, de remorso, por terem infringido a lei de Deus, que se eles não acreditavam antes, agora era apontado para eles na espiritualidade, até como um mecanismo de punição, em que eles deveriam lidar agora com uma causa de sofrimento adicional, que era o remorso por haverem sido covardes e fugidos da existência. Quando se usa a palavra covardia, no Evangelho segundo o Espiritismo está a palavra afrouxamento moral. Afrouxamento moral. Um sinônimo muito próximo seria covardia moral. Quando a gente usa o termo covardia, parece um pouco agressivo, parece faltar com empatia com aquele que está sofrendo e já tentou recorrer ao suicídio ou recorreu ao suicídio. Não é, de minha parte, não é falta de empatia. Uma vez que eu já sofri e sofro ainda. Então, eu me sinto autorizado a conversar com suicidas, deste lado da vida e do outro, me sinto autorizado a conversar com pessoas deprimidas e que têm ideias constantes e flertam com a ideia da morte e do suicídio, porque eu também sei o que é sofrer. E eu fui buscar, com recursos que minha família me ofereceu, e outros recursos que a família às vezes não pode oferecer, eu fui buscar pelos meus meios, que é o que as pessoas chamam por lutar. Você é um guerreiro, você luta para viver, você luta para sobreviver, você vai descobrir caminhos. Se os caminhos não existem, você os inventa. Então a minha família me apresentou o Espiritismo, só que a família não leu os livros no meu lugar, e nem leram os livros para mim. Eu li os livros. Muitas vezes em grupo, nos grupos de estudos na casa espírita. Mas, muito do meu consolo eu obtive buscando os livros que eram mais específicos às questões que eu precisava, buscando os livros sozinhos. E eu não falo isso para mim envaidecer. Eu digo isso num sentido de incentivar as pessoas a utilizarem os seus tesouros, quais sejam a inteligência, a alfabetização que recebeu e que mais tarde aprimorou, o dom da visão, ainda que seja em braille. Eu tenho um grande amigo cego que não deixa de ler nada, nem nas redes sociais, pelos recursos que ele se esforçou por adquirir e ler.
e através da aplicação desses recursos, desses tesouros, ampliar sua fortaleza, sua coragem, sua vontade de viver, a maneira e a perspectiva nova, porque passa a encarar as contrariedades, as decepções, os problemas. Então, felizmente, a partir do Espiritismo, desde a infância, a convicção de que a vida continua e o suicídio, então, é uma furada, é um engano, um tremendo engano, eu sabia que mesmo triste, que mesmo desanimado ou infeliz, eu acho essa palavra pesada, mas vamos considerar que essa fosse a minha condição. Infeliz, então minha infelicidade deveria encontrar solução em outra causa que não fosse a morte. A partir dos momentos que eu passei a fazer minhas leituras e meus estudos, e descobri muitas coisas que eu não conhecia, aquilo me confortava. E quando eu digo confortar, é me tornar mais forte. No grupo espírita eu fiz amigos. Que via de regra, tende a ser uma galera que vai te fazer mais bem do que a galera na rua, do que a galera no mundo. Viver com pessoas que você gosta, que te respeita, que não pratica bullying, que te aceita, que te ama e te insere, cada uma dentro das suas condições, numa parte da sua vida, isso é conviver de forma sadia, preenchedora dos seus vazios, das suas tristezas. Você passa a se ocupar com atividades saudáveis que te trazem prazer e alegria de viver. E eu sei que a partir dos 17, 18, 19 anos, sem que eu me desse conta, minha vida foi ficando cada vez mais colorida. Cada vez mais gostosa de viver. Eu fui fazendo cada vez mais amigos. E as atividades nos grupos espíritas, primeiro infância, depois pré-mocidade, depois mocidade, a mocidade me fez um bem danado, especialmente porque eu fui inserido num grupo de atividades em que eu não mais recebia consolo, eu não mais recebia lições, eu não mais era acolhido, mas eu consolava, eu acolhia, eu transmitia as lições. E nessas atividades eu descobri que havia tanta gente carente, tanta gente machucada, e quantas não apresentavam problemas maiores que os meus. Ou, independente de o problema dela parecer ser menor do que o meu, aquela pessoa parecia ser mais fraca que eu. Não tinha por trás uma família como a que eu tenho. Não tinha estrutura. Aquela pessoa sofrida e machucada não tinha tido uma formação espiritual como a que me formava. Então, por isso que o problema dela, aparentemente bem mais leve do que o meu, a machucava mais do que o meu, aparentemente mais pesado, me machucava. Então, eu encontrei um consolo muito grande em consolar. Nisto reside uma verdade do verso daquela oração de São Francisco de Assis, que diz que é melhor amar do que ser amado. Pensa sobre isso. Quando eu era mais jovem, eu não conseguia concordar aqui no meu coração com essa frase. Eu achava ela muito bonita, mas eu não podia externar. Seria como ofender o sagrado, como contrariar o santo. Mas eu era medíocre, estúpido. E não tinha ainda caminhado a quilometragem mínima que o ser precisa caminhar para começar a compreender as primeiras noções das leis espirituais, que regem o mundo espiritual e continua nos regendo dentro do corpo. Afinal, permanecemos
permanecemos um ser espiritual numa experiência temporária e carnal. Então eu passei a compreender como é gratificante a experiência de ser útil. Nisto existe uma lição em O Livro dos Espíritos, em que os espíritos, conversando com Kardec sobre o suicídio, alertava que qualquer pessoa, quando descobre o seu lugar no mundo, e o seu lugar no mundo é aquilo que você se sente realmente útil, nem sempre está relacionado com quanto você ganha ou com o status social que te conferem, mas aquela gratificação de ser útil. Não estou falando de ser insubstituível. A experiência espiritual, mesmo encarnado, e principalmente encarnado, de ser útil, vitamina demais a alma. Nos dá o que os espíritos chamam na literatura uma força e uma visão e uma nova perspectiva dos problemas que nos fazem enxergar os problemas, nós olhando de cima os problemas e compreendendo quantos são passageiros. E essas meditações e essas experiências, lá na adolescência e que continuaram na juventude, desenvolveram minha paciência, a minha esperança, de modo que eu não tenho dúvidas que nós teremos dias melhores amanhã. Eu não sou sujeito que porta a síndrome da ansiedade e dos transtornos que lhe são vizinhos. Não porto. E para as pessoas que portam os transtornos da ansiedade e essas perturbações emocionais e psicológicas que são primas e vizinhas, devem, além de nossas palavras, além da experiência espiritual, além da experiência religiosa, buscar responsavelmente atendimento médico. Paralelamente ao suporte que nós encontramos na casa espírita. Porque há pessoas que padecem de depressão crônica ou transtornos de ansiedade e outras angústias que, de fato, precisam de um suporte médico. E por um período, que pode ser apenas inicial, até medicamentoso. Sem o qual qualquer socorro espiritual que a gente tenta oferecer será ineficaz. Porém, as minhas palavras são ditas também para as pessoas que hoje se encontram mais ou menos bem e que ainda não sofrem de depressão, não sofrem de transtornos de ansiedade, ainda não foram machucadas por uma grande contrariedade na vida, não viveu o luto de uma pessoa muito querida, não caiu em miséria ou em outra desgraça. Portanto, tem todos os motivos aparentes para estar muito bem. Mas o Leandro Carnal, que é um historiador, quase um filósofo, que aborda temas do comportamento, da psicologia e da filosofia com muita propriedade, e eu gosto muito de segui-lo, ele conta algumas experiências de sua vida pessoal, em que ele, desabafando para uma pessoa, amiga sua, de grande confiança, ele recebeu como resposta, quando ele estava muito feliz, vivendo um momento de muita euforia, muita empolgação. Essa pessoa bem olhou para ele e falou: aproveita essa fase, aproveita, porque ela vai passar. Não parece pessimista? Apressadamente, a gente não poderia cogitar que se trata de uma pessoa invejosa ou mal resolvida? Para essa questão, vamos colocar essas alternativas. Eu estou muito feliz hoje, hipoteticamente.
E aí, uma pessoa de grande confiança minha, que me quer bem, eu confio nisso, e eu também gosto dessa pessoa. Eu estou apostando toda a minha energia nesse momento, nesse empreendimento, nesse momento feliz da minha vida, e a pessoa me adverte. Aproveita, aproveita, mas ciente de que isso vai passar. Isso uma hora acaba. A pessoa, alternativa A, é pessimista. Alternativa B, é invejosa. Alternativa C, é realista. Eu fico com o realista. Eu tenho 43 anos, já vivi momentos muito legais da minha vida, momentos muito legais, e a maioria deles tiveram término. Tive alguns momentos muito difíceis, que para muitas pessoas são causa de tentativa de suicídio ou de suicídio. E esses momentos também tiveram término. Cada momento difícil é uma contrariedade que nós obtemos como resultado, às vezes até em consequência de uma escolha precipitada, mal feita, às vezes, e outras são inevitáveis. São os riscos de viver, de existir. São as provações. Todas elas podem ser meios de aprimoramento individual. Todas elas. Mas se o sujeito não quer se aprimorar, ele só sofre. Sem crescer e sem aprender. Nessa perspectiva, o Espiritismo é uma escola insubstituível, porque acelera demais esse aprendizado. De como encarar os problemas e as contrariedades comuns da existência. O Espiritismo nos prepara para enfrentar os sofrimentos decorrentes das contrariedades que vivemos na vida. Existem muitos cultos religiosos que prometem uma vida encantada, como se as bênçãos de Deus pudessem nos privar da morte de um ente querido, de um diagnóstico de uma doença fatal no clínico. Pode privar um dos membros da nossa família de não cair no alcoolismo ou nas drogas. Pode privar que nasça uma pessoa dentro da perspectiva da diversidade sexual entre os nossos filhos, nossos irmãos, nossos netos. Só que quem olha a vida, em verdade e espírito, percebe que as provações atingem a todos. E o Espiritismo, especialmente, nos prepara desde o começo para conhecer o rol das provações e das expiações e quais são cada uma das qualidades e das virtudes que nos dá resistência para atravessá-las. Algumas nós aprendemos a solucionar e resolver. E com outras, nós aprendemos como conviver bem. Logo, o Espiritismo bem compreendido nos imuniza contra pensamentos pessimistas, de vontade de morrer, e o que é mais grave do que isso, os planos e as ideias do suicídio. Uma vez em que eu fui convidado a falar sobre o aborto, eu fui apresentar todo o repertório teórico que eu conheço na doutrina, não é? Todo o repertório.
Mas eu trazia, na minha experiência de vida, uma insatisfação, uma frustração por, nessa minha jornada, todas as 3 mulheres que eu conheci, com algum grau de amizade com cada uma delas, todas as 3 pessoas que eu conheci que confessaram para mim que estavam planejando o aborto, e eu me empenhando a dissuadi-las, propondo alternativas. E na terceira, eu até me prontifiquei junto com ela de ajudar da maneira que eu podia a criar a criança. Ela está no Facebook, é uma das minhas amigas. Estamos afastados há alguns anos. Ela vai saber que é dela que eu estou me referindo. Mas nenhuma das 3 pessoas, dessas 3 mulheres, eu... É como se eu me... Bom, parece que voltamos. Então eu fiquei desapontado por não ter conseguido evitar os 3 abortos de pessoas que eu conhecia e que chegaram a dizer para mim do planejamento de abortar. O desespero em cada uma delas era tremendo o suficiente para que elas não apostassem em outra alternativa. Mas quando eu fui abordar o suicídio pela primeira vez, isso já faz alguns anos, além do repertório teórico, aproximadamente no mesmo quilate que eu tinha sobre o tema do aborto, eu já fui com muito mais confiança. Com muito mais confiança. Fosse porque eu próprio havia evitado essa cilada na minha juventude, quando eu me considerava infeliz, ou porque, mais tarde, quando eu me engajei nas atividades filantrópicas, com os grupos de jovens e, na sequência, com os adultos, eu tive alguns feedbacks de suicídios que eu consegui evitar. Ouvindo isso de algumas das próprias pessoas que planejavam o suicídio. A partir disto que eu acabei de dizer para ti, a gente passa para o segundo momento da reflexão. E esse momento não é mais dirigido às pessoas fragilizadas, demasiadamente sensíveis, perturbadas e que andam de braços dados com pensamentos pessimistas. Esse momento é dirigido para você que se sente imune ao suicídio, ao pessimismo, à depressão. É a você que se percebe de alguma maneira como uma pessoa do bem, mais bem preparada, uma pessoa feliz, conseguido evitar suicídios.
conseguir servir de estímulo, de amparo, de consolo para as pessoas que sofrem ao seu redor e na sua convivência? Que fizestes do tesouro que te confiei? Há muita gente bem, ou relativamente bem, com recursos intelectuais, de cultura, profissionais, de relacionamentos, de contatos, network. Cada uma dessas condições é um tesouro em si mesmo, com muito valor se bem empregado. E que não usam nada disso desinteressadamente. Não usam. E deixam de servir, e deixam de assistir, deixam de consolar, deixam de socorrer, deixam de restaurar uma vida, porque os seus negócios ocupam demais o seu tempo. O seu melhor é dedicado exclusivamente aos seus interesses, à sua família sanguínea. Nos referindo porque o Espiritismo ensina que nós temos uma família ainda muito maior pelos laços espirituais. Essas são todas aquelas pessoas com quem nós nos afinizamos. E que, pela perspectiva espírita, pode representar uma família com mais verdade do que esta consanguínea. O que não nos exime, de maneira alguma, responsabilidade com ela. Existem pessoas que estão bem, pelo menos por enquanto, que, além de não serem úteis para as pessoas que sofrem, constituem pedras de tropeço no caminho dos outros. E com uma falta de empatia e de insensibilidade, que na perspectiva espírita, assumem proporções criminosas. Nisto, eu quero pensar a questão do bullying, das discriminações, dos isolamentos, das segregações, dos preconceitos, da falta de caridade, tanto material quanto moral. Por exemplo, um estudo que a revista Veja publicou há exatamente um ano atrás, pesquisa em uma das edições da revista Veja de setembro do ano passado, também fazendo menção à campanha do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio e valorização à vida, que o suicídio é a maior causa de morte no mundo na faixa etária dos 15 aos 24 anos de idade. Período em que o espírito encarnado está assumindo a sua maioridade moral e vivendo intensamente os seus primeiros e mais importantes conflitos, em todos os aspectos. E nessa perspectiva, o mundo materialista, se o mundo materialista diz para um homem que ele será feliz na medida dos bens materiais que ele pode ostentar, e que ele será infeliz
quanto mais pobre e menos tesouros materiais ele tiver para ostentar, qual é a responsabilidade dos desenvolvedores de marketing, de campanhas, de publicidade, dos empregadores, dos empresários, dos investidores, que, se por um lado, atrelam a felicidade, o gosto de bem viver, a uma vida de ostentação, e se por outro lado essas condições de alcançar os meios de ostentação não são conferidos à maioria das pessoas que trabalham. Eu ouço com certa frequência, nisto eu ouço mais de homens, que quando estavam bem, quando estavam empregados, quando ele podia pagar rodadas de cerveja ou contribuir com uma cota na cervejada, no churrasco, ele tinha amigos. E que quando caiu, ainda que temporariamente em ruína, um insucesso nos negócios, um desemprego, e aí os recursos secaram ou reduziram, sumiu cervejada, sumiu churrascada, até que seria compreensível, óbvio, mas sumiram também os amigos. Pensa se você já se afastou de alguém que era da sua convivência depois que ela deixou de ter dinheiro. Essa espécie de humilhação que um sujeito sofre decorrente por compreender e entender que o valor que ele tinha era proporcional ao dinheiro que ele podia disponibilizar, se esse sujeito não teve, por exemplo, uma base espiritual como esta que nós temos, como eu tive, isso parece uma desgraça suficientemente importante para esse sujeito. Que, agravado por algum outro aspecto da sua personalidade, como a impulsividade, pode levá-lo ao suicídio. Um suicídio que seria perfeitamente evitável, que nós poderíamos evitar da parte das pessoas que nós convivemos e gostamos, ou já fizemos a acreditar que éramos seus parceiros, seus amigos, se nós não tivéssemos sido tão egoístas e tão interesseiros. O senhor Allan Kardec perguntou qual é o maior sinal que uma pessoa pode atestar a sua evolução de caráter. Qual é o traço que, deixado qualquer polêmica de lado, pode ser um indicador seguro do quão do bem é um homem? E os espíritos responderam: o verdadeiro desinteresse pessoal, que no vosso meio é tão incomum que quando confrontais com alguém desta qualidade, julgai-os como uma sumidade e uma raridade. Esforçai-vos por combater em vós próprios tudo o que significa interesse pessoal. Porque, às vezes, nas nossas relações de amizade, não prevalece o sentimento da afeição, do respeito, da consideração, prevalece o nosso interesse pessoal.
por esse ou algum motivo, mais consciente ou menos consciente, é conveniente a amizade com aquela pessoa. Eu só tenho a ganhar mantendo amizade com aquela pessoa. À medida que deixa de haver aquele interesse e deixa de existir aquela conveniência, dela eu me afasto ou a descarto. E procuro quem possa corresponder esses meus interesses. Porque se houvesse afeição, ainda que a outra pessoa em nada correspondesse a algum interesse meu, primeiro porque a minha afeição dispensa que o meu interesse seja correspondido. Eu não a abandonaria. Sobretudo, se soubesse e viesse a conhecer que ela não está legal. Porque a afeição, quando existe, não fica ociosa diante de alguém que a gente quer bem e sabe que não está bem. Portanto, falar em suicídio é um esforço de nossa parte em buscar os caminhos de prevenção. E quando falamos de prevenção, não é apenas tirar a arma da mão da pessoa, ou a corda, ou a taça de veneno. É ajudá-la a prevenir os pensamentos pessimistas que levam a esses comportamentos. E são possivelmente fáceis de prevenir. Fáceis de prevenir. Os espíritos ensinaram para Kardec que a ruína de um homem representa, na maioria das vezes, a queda da sociedade inteira. No que se refere ao suicídio, muitos suicídios poderiam ser evitados da parte do suicida e da parte de algumas pessoas que com ele convivia. Logo, a experiência para todos nós, num espaço filosófico como é a casa espírita, transcende em mais a experiência comum da religião do mundo, nos dá condições de nos fortalecermos em espírito, prevenindo em nós as fraquezas que nos tornam suscetíveis a ideias de desânimo, de morte, de desistência da vida, em última instância, de recorrer ao suicídio, como nos dá meios de amparar as pessoas que começam a fraquejar, e como prevenir é sempre muito mais fácil que remediar, e restaurar essas vidas machucadas. Se há pessoas egoístas e perversas no mundo que constituem pedras de tropeço no caminho de alguém, nós aprendemos, para começar, a não sermos pedras de tropeço no caminho de ninguém. Se alguém quiser deixar alguma pergunta, algum comentário, depois eu entro no chat e respondo para cada um. A gente caminha para a finalização das nossas reflexões. Eu proponho, especialmente as pessoas que se sentem bem, que são otimistas, que são positivas, que não estão de braços dados, com depressão, nem nada que dela se pareça, que possam se interessar em conviver mais com as pessoas. Sem acepção de pessoas, com todas as pessoas que a sua rotina lhe coloca em contato. Quantas vezes o plano espiritual, o Papai do Céu, o anjo da guarda, conhecedores do tesouro que nós já recebemos e deveríamos empregá-lo,
Quantas vezes esses seres de luz, sabendo que nós temos condições de servir e de ser útil, nos conduzem os passos até pessoas complicadas e angustiadas, ou as aproximam de nós, porque se quiséssemos servir, nós serviríamos para ampará-las. E a pessoa, quando é muito egoísta e só pensa nos seus interesses, não tem tempo para servir. E tem um ditado aí no mundo que diz que quem não vive para servir, não presta para viver. E quem busca uma igreja cristã ou uma casa espírita, quer prestar para viver. Valeu, galera. Rony. Muito bom. Excelente. Condução bem interessante, né? E talvez esse início bem confessional, né? Talvez tenha ajudado algumas pessoas também a fazerem o mesmo aqui nos comentários, né? Depois você vai poder ver. E a gente comentou isso uma outra vez, né? Que é um momento importante, né? Nós somos dos encontros de juventude espírita e a gente sempre estabelece um acordo dentro dos grupos, né? Que a gente vai respeitar aquilo que a gente ouve, né? Da mesma forma que, né? Sabe que tudo isso aqui é muito público, né? Todo mundo pode ver, mas a gente vai estar respeitando, né? Tudo O anonimato. O anonimato, né? Tudo que nós compartilhamos, né? Porque é um momento importante para cada um, né? Então, existem alguns compartilhamentos aí bem interessantes, né? E a gente agradece a quem escreveu pela confiança também, né? E em particular tem uma pergunta só que eu acho que vale a pena porque pode ser de várias pessoas, né? Que é sobre os livros que você citou, né? Então você comentou ali que a ideia até havia um desejo de morrer, né? Talvez esse desejo passe pela cabeça de muita gente, inclusive, né, de nós aqui, mas não de nos matarmos, né? De desaparecer, mas eu não vou provocar isso. Mas aí você comentou que leu livros, e nos livros você viu a situação, né, no mundo espiritual. Que livros foram esses? O livro dos Espíritos, ele vai ter, depois eu vou responder o capítulo e o número das questões no chat. O livro dos Espíritos tem um subcapítulo que trata em várias questões a ideia do suicídio. E o Allan Kardec vai obter dos Espíritos a revelação de que a cultura materialista no mundo, o que a gente chama de cultura materialista é hoje chamada de capitalismo. Que a cultura materialista no mundo, ela é a principal mantenedora dos pensamentos de suicídio. Porque a vida e a felicidade da pessoa está relacionada com o seu sucesso na vida material. E sucesso na vida material, o que mais é? Além da saúde, não sentir vontade de passar privação alguma e poder ostentar. Ok. Depois, um livro muito famoso que a gente não recomenda para iniciantes, que é o Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Castelo Branco. Depois, o livro da Irmã Cidufo, que é um livro com uma pegada maior de autoajuda, não essas com groselha na água, que fala besteirinhas. É um livro terapêutico. O livro se chama Mereça Ser Feliz. Esse livro em particular, o Mereça Ser Feliz, ele ajuda, pelo menos a maioria das pessoas psicologicamente sinceras, a entender que a maior parte das suas angústias,
das suas ideias de fracasso, das suas infelicidades, repousam nelas mesmo. Então, ser feliz é uma questão de resultado, de consequência. Não resultado no diploma, não resultado na poupança, mas o resultado como você vive os seus relacionamentos. Então, o livro Mereça Ser Feliz, e depois ela continua a mesma abordagem no livro Laços de Afeto, ela vai dizer que uma das principais questões de felicidade que o ser humano, o espírito consciente, pode viver nessa vida é nutrir relacionamentos gratificantes. Que é gostar e ser gostado, amar e ser amado, querer bem e ser querido. Essas experiências imunizam a gente através de um otimismo, de um bem-estar, de um prazer de viver, que quando a gente enfrenta problemas comuns, como luto, desemprego, fracasso no negócio, a gente encara isso como uma perspectiva passageira. Porque permanecemos vivendo bem com as pessoas que a gente gosta, amando e sendo amados. Depois eu vou fazer uma bibliografia completa das questões que focam a pergunta que a companheira fez, e aí já ajuda todo mundo. Excelente. E você se lembra, Rony, quando a Comevalp trabalhou esse ciclo de inteligência emocional? Lembro sim. Excelente. E isso me fez muito bem. Excelente. E interessante, né? A gente pode fazer, se me permite, como comentário final aqui, até aproveitando algumas confissões aí, né, que as pessoas passam, né, para nós, e a gente aprende isso, estamos aprendendo isso com as experiências do Setembro Amarelo e também do atendimento fraterno, de ajuda, né, porque a gente não... Alguém vem com uma tristeza para nós, não é para a gente ficar triste, né? É para fazer alguma outra coisa, né? Não é para a gente se afundar com ela, nada disso, né? E então, quando a gente ouve a principal, né, recomendação com relação ao Setembro Amarelo é conversar mesmo. E mesmo que sejam assuntos que a gente gostaria de evitar. Assim, não quero falar de suicídio, mas é o assunto. É disso que a gente tem que falar. Né? E nesse ano, somado ao falar, o agir também, né? Como slogan da campanha. Então, a gente, observando, né, o que as pessoas estão colocando aqui, também a sua fala, em nenhum momento soa depressivo, né? E essa é a beleza da coisa. Assim como um dos grandes livros que você citou também, que é Memória de um Suicida, você termina o livro feliz da vida, porque realmente é um convite à vida. Toda conversa que a gente vai ter, essa palestra, as outras que vamos ter, o Livro dos Espíritos, todas essas notícias sobre o mundo espiritual, sobre a vida imortal, é um convite à vida. Então, é para ficarmos felizes. Exatamente isso que a gente está sentindo agora. Né? Ô, Rony, dá tempo de eu contar uma historinha? Dá sim. Não? Dá. Olha, vamos em frente. Eu tinha 19 anos e eu estava atravessando as minhas lutas, né, ainda. Quando eu estava no meu primeiro emprego formal, com registro, e uma pessoa que hoje é um dos meus melhores amigos, por questão de discrição, não vou citar o nome, mas ele possivelmente também vai ver essa live. Um dos meus melhores amigos, de uma formação evangélica, tradicional, no caso a CCB, já nasceu evangélico, vinha de pais e avós evangélicos, e ele não gostava do espiritismo. Estávamos começando uma amizade, a gente se dava bem, mas em matéria de discutir religião, espiritualidade,
a gente não entrava em concordância. E, inclusive, na época, talvez pela imaturidade dele, ele era frequentemente arrogante comigo, impondo os princípios que ele aprendia na igreja dele. Aconteceu que, inesperadamente, a família dele, que vivia quase toda no interior de São Paulo, o avisou que um dos seus irmãos havia sido internado à força, com camisa de força, no último final de semana. Estou me referindo a 1996, 97, pessoal. Mas como se estivesse acontecendo agora. O irmão dele foi internado no último final de semana, transtornado, louco de pedra, espumando, com ambulância e tudo. E aí, na segunda-feira, ele não havia ido trabalhar, porque ele foi visitar a família, entendeu o que estava acontecendo, voltou na terça ou na quarta-feira com essa notícia, muito abalado, porque o médico teria dito que o irmão sofria de esquizofrenia, né? Um dos casos mais complexos no painel das loucuras, e que aquilo era genético. E assim como o irmão, de uma hora para outra, surtou, os outros membros da família, apresentando a predisposição genética, também poderia surtar. O irmão dele, aparentemente, era uma pessoa super normal e que, da noite para o dia, enlouqueceu de uma maneira assustadora, a ponto de ficar restringido, amarrado no leito do hospital, na Santa Casa em que ele foi internado. Ele estava desenganado pelos médicos. Aquilo não tinha cura, teria tratamento com drogas pesadas e, pior do que isso, sendo genético, mais alguém da família, inclusive ele, poderia surtar. Aquilo o abalou demais. Fragilizado, então, pelo sofrimento e pela falta de respostas, ele, pela primeira vez, me chamou para conversar em particular sobre espiritualidade e queria saber como que a gente explicava aquele fenômeno. Porque sujeito bastante inteligente, esse meu amigo, aquilo deveria ter um componente espiritual. Eu expliquei com os conhecimentos que eu tinha e que muitas vezes esses quadros de loucura, chamado no centro espírita de obsessão, são tratados e curados. Eu já assisti vários casos de tratamento de obsessão e cura. Dei uma explicação breve para ele e me prontifiquei em apresentar o caso dele para a desobsessão, vou citar novamente, o Núcleo de Estudos Espíritas Alvorada Cristã. Minha mãe, desde que foi acolhida nessa casa, passou a integrar o grupo de atividades mediúnicas, incluindo o de desobsessão. Do trabalho, liguei para minha mãe, resumi o caso grave que estava passando meu amigo e todos os seus familiares, e pedi para que fosse apresentado, então, na próxima segunda-feira, dia de desobsessão, naquela casa, Alvorada Cristã, o nome do jovem que estava diagnosticado como louco. Bem resumindo a questão. Após a primeira ou a segunda reunião de tratamento à distância, minha mãe, com muita discrição, me disse o que era permitido me dizer, até para o meu próprio esclarecimento, porque nas reuniões de desobsessão, eu não sendo um membro, todo detalhe deve ser preservado. Questão de respeito, de ética. Minha mãe me resumiu. Naquela família, há um senhor que se suicidou há muitos anos. Muitos anos. E como consequência da rebeldia desse senhor, que tivesse tido até uma formação religiosa, quando ele foi acometido de alguma desgraça, não sei qual, ele não se conformou com Deus e se enforcou. E aquele desencarnado, ou seja, aquele espírito que havia se suicidado enquanto encarnado, permaneceu o tempo todo pedindo socorro àquela família.
Por que que nunca ninguém percebeu a presença daquele espírito perturbado e sofredor, terrivelmente sofredor antes? Por quê? Isso eu fui compreender com o passar dos dias e novas informações que meu amigo me trazia. O tal irmão dele, que da noite para o dia enlouqueceu, não foi da noite para o dia. Esse moço veio numa sequência de sofrimentos que o abalaram. Primeiro, ele perdeu o emprego e ficou desempregado, muito aflito com a questão do desemprego. Ele estava noivo, fosse pela questão da sua aflição, do seu desespero, do desemprego, e aí melou os planos do noivado, vamos ter que ver data, adiar. A noiva rompeu com ele. Apaixonadíssimo pela noiva. A noiva rompeu. O jovem, sem estrutura para lidar com desemprego e rompimento do noivado, talvez consequência do desemprego, se fragilizou demais, é o que a gente chama no espiritismo de baixar o padrão vibratório. O moço baixou tanto o seu padrão vibratório, com ideias pessimistas, em função dos reveses que estavam vivendo, que de repente ele alcançou o baixíssimo padrão vibratório de quem eu fiquei sabendo, seu avô desencarnado, na época, há cerca de 21 anos. O meu amigo, que era mais jovem, nem havia conhecido o tal avô, que havia se suicidado antes mesmo de ele nascer. O jovem, fragilizado psiquicamente, emocionalmente, alcançando o padrão vibratório baixíssimo do seu avô suicida, recebia deles, claro que esse jovem é médium, recebia dele todas as angústias e os sofrimentos que persistiam no perispírito do seu avô. O moço sentia que ia morrer. Por isso que quando ele foi levado para o pronto-socorro da Santa Casa, ele se batia, ele espumava. Essa era a sensação que o seu avô desencarnado ainda percebia pela corda que ele tinha passado no pescoço. Por que sofreu tanto tempo? A gente sabe pelo Espiritismo que o arrependimento é o primeiro sinal da reabilitação. Talvez o velho não havia até aquele momento se arrependido. Talvez. E a duração do sofrimento é proporcional à dureza das suas convicções, do seu espírito, do seu coração, espiritualmente falando. Eu sei que na sessão de tratamento de desobsessão, o moço recebeu alta na mesma semana em que havia ocorrido apenas a primeira reunião de desobsessão, embora ela continuou, outras, conforme o regime da casa em que eu estudei, e o velhinho desencarnado também foi assistido, depois de 21 anos de padecimento no mundo espiritual. Rony, não tinha como eu pensar em suicídio ou não combater a ideia do suicídio em qualquer pessoa que estivesse emocionalmente combalida no meu caminho. Eu vi que não funciona. Exatamente. Acabou-se. Chega, falei demais. Ok. E é para isso mesmo, né, que a gente estuda, que a gente lê, que a gente sabe das coisas. É para realizar nas nossas vidas. E o suicídio, naturalmente, né, como a gente estuda, conceitua como um grave erro, um crime do ponto de vista da lei de Deus e que tem uma consequência muito, muito dolorosa mesmo para o espírito. É algo que realmente devemos cuidar. Não Fato, funciona. não funciona como recurso, ele não funciona. E nós vamos, é claro, né, vamos falar do suicídio e vamos lembrar também de como a vida é importante e como ela pode ser boa. Nem sempre as pessoas que perdem a vontade de viver, elas estão vivendo situações muito ruins, né? Às vezes isso está passando na alma delas somente, né? Então, a vida, essa informação, essa afirmação, ela é
ela é para ser repetida à exaustão. A vida é para nos fazer felizes, embora em algum momento isso possa não ser verdade. Mas isso a gente tem que ter em mente, né? Senão, a gente não vai encontrar razões para viver, sem dúvida nenhuma. E por isso, né, a sua fala aqui, super importante, que isso veio sendo construído com a doutrina espírita, um conceito que nos fortalece de todos os recursos que nós vamos abrir mão para resolver um problema. Entre eles não estará o suicídio. Pode fazer outras coisas. Dá um tempo, né? Desistir assim por algum tempo, momentaneamente e tal. Mas suicídio não. Isso não vai estar na nossa lista de possíveis soluções. Mais uma noite super agradável, um pouco mais longa, né, do que o normal, mas o assunto sempre muito envolvente. A gente agradece a você, Joelson, pela sua colaboração. Muito legal mesmo, muito legal a narrativa, muito legal a condução. Gostamos muito. Depois tem alguns comentários aí e alguns amigos ali falando com você dá uma olhada depois. A gente agradece a todos pela presença, pela ajuda, pelo apoio sempre. Estamos, na verdade, o Zilda ele só faz sentido por isso, por essa comunidade, por esse grupo de pessoas. É a única coisa que faz sentido é a gente estar junto nesse tempo todo, com tantos amigos, e todos juntos construindo um espaço que seja de acolhimento, de estudo e que nos conduza a viver cada vez melhor. É a única coisa que faz sentido e é isso que tem sido para nós. Portanto, muito obrigado mais uma vez. Queremos pedir então que mais uma vez nos reunamos na prece, porque aprendemos, Senhor, que a prece é um recurso de grande valor para que nos momentos de dificuldade possamos encontrar respostas e apoio. No momento de alegria, que possamos reconhecer através da oração, da conexão com o Senhor, toda a nossa gratidão pela vida, pelas conquistas. E que possamos também, sensibilizados por aqueles que neste momento passam pela dificuldade do desânimo, com vontade de desistir da vida, que a nossa prece nesse momento possa chegar a cada um deles. E por alguns minutos eles consigam sentir que absolutamente não estão sozinhos. E que um alento possa invadir seus corações para que a ideia de morrer desapareça de suas mentes e de seus corações. Que nessa noite gloriosa para todos nós dessa comunidade do Centro Espírita Zilda Gama, que a nossa alegria, a nossa esperança possam se transformar em bálsamo para tantos que precisam do Senhor, hoje mais do que nunca. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui hoje mais uma vez. Que assim seja. Assim seja. Beijo, pessoal. Excelente. Um beijo, Joelson. Um beijo a todos. E nos encontramos, então, no próximo sábado. Um abraço. Tchau.